Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 18 de junho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam, porque assim é o vosso Pai que está no céu, que faz o sol sair sobre bons e maus, e faz a chuva cair sobre justos e injustos. E também eu vos digo: se vós amais somente aos vossos irmãos, o que fazem de tão extraordinário? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente aos vossos irmãos, o que estão fazendo de extraordinário? Por acaso os pagãos também não se comportam do mesmo modo? Por isso, sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. E assim sereis filhos dele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos na última proposição desse capítulo 5 de Mateus. 6 vezes nós encontramos aqui: ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Hoje é a última. E 2 verbos chamam a nossa atenção nesta manhã. 2 verbos que têm o poder de fermentar as relações que nós vamos edificando com as pessoas durante o nosso caminhar na vida. O verbo amar e o verbo odiar. E também Jesus nos apresenta 2 sujeitos nesta manhã: o amigo e o inimigo, o irmão e o inimigo. E Jesus hoje vai então utilizar uma contraposição dos valores muito profundas, porque nós aprendemos que devemos amar o nosso amigo, amar o nosso irmão, e também aprendemos que devemos odiar o nosso inimigo. Mas Jesus vai fazer um câmbio. Jesus vai fazer uma modificação. Jesus vai mudar o sentido dos verbos, porque ele vai dizer: amai os vossos inimigos e rezai também por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E o ponto de referência desta mudança, dessa transformação, é o amor do Pai, que faz o sol sair sobre justos e injustos, e que faz a chuva também cair sobre maus e bons. E ele vai dizer: se assim vos comportarem, vós sereis filhos do vosso Pai que está no céu e que assim se comporta. É uma arte muito difícil para mim e para você. É uma arte muito difícil porque nós aprendemos e temos um amor humano. Nós amamos aqueles que nos amam, fazemos o bem também àqueles que nos fazem o bem, e aqueles que não nos amam e aqueles que nos fazem o mal, a estes nós renegamos. Se não amamos, pelo menos ficamos indiferentes. Mas Jesus vai dizer hoje que nós temos que voltar à fonte originante dos mandamentos, principalmente deste amar. E se tem uma palavra que não pertence ao vocabulário das relações cristãs, é o ódio. Essa palavra não pertence. Ela é destrutiva. Ela cria inimigos. Ela cria guerras. Ela cria exclusões. Ela cria insensibilidade. Ela cria também separações. Por isso Jesus vai tomar como ponto principiante, fonte de tudo isso aí, o amor do Pai. Quando nós não éramos merecedores, Deus nos amou. Nos recorda o apóstolo Paulo. Dificilmente alguém morreria por um justo.
mas alguém é capaz de morrer por esse justo. Mas mesmo assim, o Filho morreu, Jesus morreu, quando nós não éramos merecedores, quando nós não éramos justos, e nem éramos santos e nem perfeitos, como continuamos a não ser. Mas mesmo assim, Deus nos ama, e se tem uma coisa que Deus não pode deixar de fazer, é amar. Hoje é a última proposição, então, dos 6, porque 6 vezes Jesus falou: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem e também vos caluniam. Vamos regressar bem no início deste capítulo, quando Jesus vai dizer: é preciso nascer do alto, é preciso nascer do Espírito, é preciso se transformar numa nova criatura, é preciso morrer para nascer de novo. E vós sereis sal da terra e também sereis luz no mundo. E depois Jesus, então, também ensinou as bem-aventuranças. O espírito das bem-aventuranças que os discípulos tinham que receber para poder ser lançados ou ser enviados ao mundo como missionários. E depois Jesus também vai dizer: todos os ouvistes o que foi dito no passado, eu, porém, vos digo. E hoje é o último. E vai tratar do amor e do ódio. E vai tratar também do próximo e do inimigo. E Jesus vai tratar também agora de que tudo o que fizermos deve ter o seu fundamento, a sua fonte originante nas relações que o Pai tem para conosco. O amor do Pai é o amor apesar de sermos infiéis, apesar de não retribuirmos ao amor que Ele nos tem, mesmo assim Ele nos ama. E assim Ele vai fazendo o sol então nascer sobre justos e injustos, e a chuva cair sobre maus e bons. E é preciso então nos comportarmos como filhos deste Pai Celestial, quando nós somos capazes então de amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem e também nos caluniam. A argumentação de Jesus é muito séria, diz ele: se vocês amam somente aos seus irmãos, o que de extraordinário vocês fazem? O que vocês estão fazendo de grandioso? Os cobradores de impostos, os pecadores, por acaso eles não fazem a mesma coisa? Os bandidos também não fazem a mesma coisa? Os homens violentos também não fazem a mesma coisa? Aqueles que estão absolvidos pelas trevas da vida não fazem a mesma coisa com seus iguais? Então o que vocês fazem de grandioso? Nós cristãos fomos convocados para termos outras relações, outro modo de viver, outro modo de nos relacionarmos, e para isso então é preciso voltar à fonte santificante. É preciso experimentar de novo a força do amor do Pai, que não exclui ninguém, que não tem inimigo com ninguém. E depois ele vai dizer também: é preciso ser sal e terra e luz para o mundo. É preciso estar imbuído do espírito das bem-aventuranças. E é preciso ir além da justiça dos fariseus e também dos mestres da lei. Caso contrário, vocês não entrarão no reino dos céus. E Jesus vai dizer: se vocês saúdam somente aos seus próximos, aos seus irmãos, o que de grandioso vocês estão fazendo aí? Quantas e quantas vezes nos encontramos com pessoas, mesmo da nossa igreja ou de outra igreja, que quando vê um crente de outra igreja ou uma pessoa com uma outra crença religiosa, tem a ele como inimigo, tem a ele como perdido, tem a ele como impuro. Eu posso não concordar com o outro, porque é um princípio muito importante, que é o princípio de eu posso respeitar mesmo que eu não concorde. Eu não concordo, mas eu posso respeitar. E Jesus vai dizer: mas se vocês fazem isso, o que de grandioso vocês estão fazendo? Por acaso os pagãos, aqueles que não creem, não fazem a mesma coisa? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. O nosso grande mestre, a nossa grande inspiração é o modo de ser de Deus. Mas nós não somos deuses. Por isso nós vamos nos convertendo a cada dia e suplicando ao Senhor para pacificar as violências interiores do nosso coração. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós.
Paz e bem.